escrita, você chega ao poema. Ele tem um apuro formal, demonstra não só um cuidado muito grande com a forma do poema, mas também uma linguagem poética, que pode lembrar aquela vertente de 45, uma poesia mais pura, mais até eu diria buscando o sublime, por oposição à linguagem mais, digamos, direta e mais dessublimizada dessa geração mimeógrafa. Na parte de poesia, ele é um pouco intermitente. Eu tenho assim, muitos poemas iniciados, e quando eu releio, eu falo, isso não vale a pena, vamos deixar ele aqui mais algum tempo. Só que esse algum tempo pode ser 10 anos, não são 10 dias, nem 10 minutos. Então eu não tenho pressa, porque acredito que você só pode ou deva lançar um poema quando você está convicto que você fez o melhor, que não há mais como mexer naquele texto e que você alcançou o seu limite. E perceber que aquilo transita numa área muito complexa de uma subjetividade, de um confessionalismo oblíquo, que a poesia nunca é confessional direta, mas, sobretudo, de um compromisso com a linguagem. Então, se é um poema que você percebe que, dentro do seu próprio limite, você conseguiu avançar, você conseguiu dizer mais e dizer melhor, aí vale a pena publicar. Agora, publicar apenas para dizer que todo ano tem que lançar um livro e tem que enxertar isso aí, quer dizer, colocar mais discursos, acho que as pessoas falam muito. Já há discursos demais, e não é à toa que o título do meu livro sobre João Cabral é a poesia do menos. Eu valorizo muito a contenção, o silêncio, e você só abrir a boca ou só ligar o computador e digitar o texto quando for impossível não fazer isso. E quase sempre é possível não fazer. É muito mais possível não fazer do que fazer. Então vamos reservar o fazer para aquele momento em que seja inadiável, que seja absolutamente ruim para você próprio, você deixar de escrever. A gente percebe, que o primeiro crítico é abundante, Então, até mesmo por conta do trabalho como professor, como crítico literário, é um trabalho intenso, que ele desenvolveu durante praticamente toda a carreira dele, E o poeta seria esse elemento bissexto, Esse elemento que se deixa revelar aos poucos, Não é um poeta que tenha escrito, vamos dizer assim, muitos livros ou muitos poemas, mas você percebe que ele tem uma outra vertente do que seria essa poesia, como se a poesia fosse esse vazamento inestancável da linguagem e que por isso mesmo ele, vamos dizer assim, tenta dosar esse poeta, mas que tem assim uma intensidade muito grande. Manuel Bandeira que dizia que o poeta aprende mais com os maus poetas do que com os bons. Isso pode ser meio paradoxal, mas tem a sua razão de ser. Porque quando você vê um bom poema, um grande poeta, um grande poema, você aprendeu o que ele já fez aquilo. Então, o que havia de bom, a maneira de chegar lá, ele já chegou. Se você fizer o que ele fez, você vai estar diluindo e vai estar repetindo. Por isso é que eu digo que o grande poeta, o poeta top, ele faz muito bem a língua e a cultura de seu país, e ele faz muito mal aos outros poetas. Porque os poetas, quando vão querer dialogar com ele, vão ser ele em segunda escala. Já o seu último livro, Todos os Ventos, já traz uma outra dicção, já formula um poema com uma outra linguagem até mais bem-humorada, resgatando de certa forma aquela herança marginal, mas já agora alimentada pela grande tradição poética. É uma poesia que sabe, quais as raízes do que seria o poético e também sabe desconstruir. Eu vou dar um exemplo, um poema que ele não publicou em Todos os Ventos, Ele tem um poema todo em alexandrino, com hemísticas e tal. E é um poema belíssimo. Inclusive, a professora Cleonice Berardinelli, num estudo que ela faz da obra do Sequiniana, ela destaca esse poema como um poema assim belo. Vou dizer um
um trecho dele, né? Revejo a luz gelada de manhãs perdidas e os sonhos que eu mandei para o endereço errado. Tanto azul me nauseia e nada se dissipa. Em meio ao mangue seco onde estanquei meu barco, muitas sombras debatem-se à beira do quarto. Fantasmas nos lençóis da noite estreita e aflita esgueiram seus anzóis no meu silêncio, farto de saber que eles são a única visita. Imóveis no sofá me contemplam ferozes e cravam com desdém as garras da rapina. Espanto o pó e a dor que desce nessas vozes, rolando sem parar pela memória acima. O espelho só me ensina a ruína do desejo. Sei que é meu esse olhar em que eu não mais me vejo. A poesia, que não fala diretamente apenas contra o regime, mas ela fala para o humano na sua dimensão mais extrema, em toda a dimensão existencial, nos deu essa oportunidade de usarmos a palavra para desabafarmos o que tínhamos que dizer daquele momento de ditadura e para dizer o sentimento da geração. O discurso político, a rigor, ele foi explicitamente desenvolvido pela geração um pouquinho anterior, aquela da segunda parte da década de 1960, ou até um pouquinho antes disso, né? Com os violões de rua, com o CPC, a poesia do Moacir Félix, a poesia, em grande parte também, do Ferreira Goulart, de Afonso Romano de Santana. Essa geração chamada de marginal, mais ou menos do que o discurso político, seria aquela geração chamada do desbunde. A geração do desbunde existencial, do curtir o momento, né? De uma certa liberação do ponto de vista da droga, mas de um sufoco político que não aparecia muito nos poemas. Apesar da ditadura, de toda a rigidez da ditadura, nós queríamos fazer uma coisa leve, queríamos escrever, queríamos falar a poesia, o discurso. Não queríamos o discurso da tradição do velho, neoparnasiano, mas não queríamos ficar sem discurso como concretismo, que não tinha, que não valorizava a poesia discursiva. Nós queríamos falar. Ele começou com a geração alternativa, né? Mas ele não era um poeta alternativo, não era. Ele entrou porque naquela época a Heloísa Buarque de Holanda resolveu juntar aqueles poetas que estavam começando e o Sequim foi incluído ali naquele grupo. Provavelmente não a revelia dele, mas é um problema de mentalidade. Ele não tinha uma mentalidade alternativa. E como poeta, ele não podia ser marginal, porque como é que ele pode ser marginal com toda essa bagagem, né? Você não descarga, não se descarrega essas coisas assim, sabe? Com facilidade. Aquilo é uma coisa que passa, como você é um bom leitor, a leitura passa a ser uma parte sua, né? Então aquilo não pode ser descartado, né? Essa antologia famosa de Heloísa, nos anos 70, 26 poetas hoje, eu acho que ela também poderia se chamar 25 poetas e um distraído, que fui eu que entrei ali meio por acaso, porque Heloísa, que é uma grande professora de literatura brasileira, teoria da comunicação, ela era minha professora, foi minha colega em curso de pós-graduação e com a generosidade que lhe é peculiar, ela me convidou para me integrar a esse grupo de outros 25 poetas que, em grande parte, são os denominados da poesia marginal. Antônio Carlos Sequim esteve presente nessa poesia marginal por uma mera questão de reunião dos poetas que estavam produzindo naquele momento, mas acho que ele nunca fez parte dessa poesia marginal. Minha convivência foi muito pequena com esse grupo, até por motivo biográfico. Eu estava me graduando na Faculdade de Letras, e isso também é até um diferencial, né? Essa questão de fazer o estudo regular, acadêmico, não era algo muito valorizado pelo elogio do espontâneo, boa parte desses poetas. E, além disso, assim que eu me formei, eu tive uma experiência de magistério no exterior, onde eu fiquei de 75 a 79, que correspondeu mais ou menos ao grande momento, né, que estava fervilhando essa poesia. Eu tive com ela um contato distante, um contato do exterior, um contato mais próximo através da antologia
da Heloísa, do 26 Poetas Hoje, e a rigor, contato mesmo concreto e direto, eu tive um pouco com um poeta da geração, e não por acaso um muito bem instrumentado, equipado intelectualmente, que é o Antônio Carlos de Brito, que é o Cacaso, né? Recuperamos o hábito de ler poemas. Nós íamos nos lugares, fazíamos encontros de leituras, grupos normalmente se formavam nessa época, o grupo Nuvem Cigana foi um grupo muito emblemático dessa época, e outros que não eram de grupos, mas iam para os lugares, para as portas das livrarias, para as portas de cinema, de teatro, vender seus livrinhos e mimeógrafos, porque também as editoras não tinham interesse em editar, a não ser a editora Labor do Brasil, que editou os 26 Poetas Hoje em 76, e a editora Civilização Brasileira, que editou Ebulição da Escrivatura, um livro que eu organizei com poetas daqui do Rio. Então, a poesia marginal era basicamente essa, uma poesia que ia de encontro ao público, restaurando o prazer de ouvir poesia e de se ler poesia. E, de repente, no meio do papo, eu vejo chegar um cabeludo passando ali por trás, né, da nossa mesa de conversa, com uma camiseta e um short de futebol, era o poeta Chacal, né, que eu cumprimentei, ele nem se lembra disso, eu tive um contato de alguns segundos por ele, e você vê nessa entrada do Chacal um pouco, uma espécie de uma metáfora dessa poesia. Ele estava jogando bola ali em frente, sai do futebol, entra suado na casa do poeta, então não havia muita diferença entre o que era vida e o que era poesia. É interessante essa proposta, desde que concretizada em bons poemas. Ele achou, num depoimento dele, numa entrevista, né, que havia cessado, a musa o teria abandonado, digamos assim, né? Mas logo depois, ele diz isso numa entrevista, né? Ele passou um mês adoentado e de repente retornou com muita força, né? A poesia, ele passou ele conta que a escrever 2 poemas por dia, né? E paradoxalmente, apesar dele estar doente, esses poemas surgiram com notas de humor bem-humorado, né? E de certa forma exaltando a vida, né? Uma coisa para cima, digamos assim, numa palavra, né? E retornou então a poesia com muita força, e ele escreve justamente esse livro, né? Todos os Ventos, né? Se você não transcende a tua imediatez, se você não transcende os teus pequenos conflitos e consegue até um pouco falar deles, mas transformá-lo também num discurso de outras pessoas, aí, para mim, o poema não tem valor. Ou um poema só vai acertar de vez em quando ele é direto. Agora, quando eu sempre vi a linguagem e o poema nesse aspecto imediato e não imediato, é por isso, talvez, que os temas mais imediatos não estejam tão presentes na poesia que eu consegui fazer. Um lirismo meio envergonhado, né? Essa coisa do Sequim, que existe uma pulsão lírica, mas que também tem uma certa reticência, né? Aqui estamos nós, unidos pelo sangue e dispersos pela vida. Sabemos de onde viemos, mas não sabemos nossa saída. De Antônio e Catarina, herdamos gestos, sonhos, corpos e voz. Muitos sabemos deles e pouco sabemos de nós. Aqui estamos todos, tios, sobrinhos, primos, avós, corrente entre um ontem vivo e um amanhã apressado, frente a frente com o futuro que nos chama, cara a cara com a chama de um passado. Agora atravessamos juntos, Cachoeiro de Itapesequim, essa estrada tropical da Itália, que desemboca em você e em mim. E, se recompondo o que nós fomos, esse instante cintilar dentro de nós, num sopro que a vida não apaga, mesmo sozinhos, não estaremos sós. Bastante comedido, não é um poeta de muitos volumes,
e nem de muita expansão. Ele está naquela linha que eu chamo da contenção. Ele se insere nesse viés da contenção. Quando ele escreve, obviamente que todos esses ecos desses grandes poetas, não só brasileiros, mas também estrangeiros, tem até gente que compara o Sequin a Rimbaud, né? Falando do jogo das máscaras, dizendo que Jeu est un autre e que o Sequin é mestre em oferecer uma máscara no lugar por baixo de outra máscara, né? O Antônio Carlos Sequin, como poeta, é um grande conhecedor, um grande poeta e um grande conhecedor de poesia. Tá? Ele vem também dessa tradição de conhecer o verso antes de entrar na poesia do verso livre. Com a mão ele acena para o passado, essa grande tradição. Né? Por exemplo, quando ele no seu último livro, né, reúne uma dezena de sonetos, né, que é uma forma petrarquiana que remonta ao século XIII, né, mas naturalmente com uma linguagem de hoje, tendo por perspectiva, né, ou por horizonte, o leitor de amanhã. Então, creio que isso se sucede em todo grande poeta, em todo grande artista, aliás, né? Este diálogo, né, entre o passado e o futuro, situado no presente, né? É uma poesia de primeira ordem, uma poesia lucidíssima, exigente, compreende? É um compromisso com as boas tradições da língua, porque existem as más, né? Então isso eu não vejo na poesia do Sequin de forma nenhuma. Quando a gente começa a escrever, a gente se insere numa tradição e a gente faz uma espécie de um diálogo, né? Você não pode ver uma literatura só com autores, sabe, isolados, sem ver o que estava antes e o que vem depois, né? É aquela coisa do Borges que a gente cria os nossos antecedentes, né? Porque realmente é assim que funciona. É um elo infinito, é uma coisa meio misteriosa, meio maravilhosa, mas que é a maneira como os livros, nessa biblioteca universal ideal do Borges, como os livros se acomodam para receber os novos escritores e como tudo já estava ali meio que preparado para eles, né? Eu temo uma poesia cada vez mais fechada, autojubilosa e que expele de seu universo o leitor não especializado. Então, eu penso e procuro praticar, né, a partir de uma certa fase da minha vida, um poema em que ele possa ter referentes sofisticados que o leitor culto absorve num grau maior, mas que um leitor despojado, sem conhecer esse outro poeta ou essa referência, também possa aproveitar e gostar do texto. Pela própria demanda do mercado editorial, a demanda da própria exigência do dia a dia, ele é mais exigido nessa parte, né, de produzir textos críticos do que propriamente produzir poemas. Então, a obra crítica dele é imensa e a obra poética dele é, de certa forma, mais, vamos dizer assim, reduzida, né? Eu digo que ele é um crítico não alinhado, porque ele consegue perceber beleza nos mais diferentes estilos. Essa situação da poesia ficar emparedada entre o concretismo e a poesia da tradição neoparnasiana gerou também uma crítica que está sempre querendo referenciar a poesia em função desses dois caminhos. O Sequin não, ele sai fora disso, ele consegue perceber os matizes, os mais diferentes matizes, nos mais diferentes poetas, mesmo aqueles que não estão catalogados como novos. Foi uma das grandes apostas da vida dele, foi o magistério. Ele é um professor muitíssimo respeitado e muitíssimo